Olá, estamos começando mais um quadro Erivelton Braz Entrevista aqui no Jornal Notícia. E o nosso convidado de hoje é o Wailson Ferreira, coordenador do projeto Na Mochila. Vamos falar hoje sobre educação, tecnologia, transformação na vida das pessoas, curiosidades, expectativas, sonhos e muito mais. E aí, Wailson, beleza? Beleza, bom dia. Quero agradecer ao Erivelton, à notícia, por essa oportunidade, porque as histórias precisam de ser contadas, ainda mais nesse momento, né, Erivelton, que notícia ruim prolifera. Então, as coisas boas da nossa cidade, da nossa região, precisam ser divididas e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Não, muito legal. E você que já está com um projeto que chama Na Mochila, mas que já tem uma grande bagagem dentro dessa mochila, né? Como é que começou o projeto Na Mochila, Alisson? Eu sou professor de matemática e eu sempre gostei de esporte, né, e eu sempre acreditei no treinamento, né, o dom é 1% e 99 é do treinamento. Então eu Aham. eu participei de Olimpíada de Matemática, a OBMEP, e aí durante 17 anos eu tinha um projeto, mas é só menino bom de matemática que participava. E aí em 2020 minha irmã trabalhava lá em Belo Horizonte no Instituto da Criança, numa Uhum. escola privada e lá tem, né, robótica. E aí ela me apresentou o livro do Scratch. E eu falei: "Olha que negócio legal". Eu sou técnico de informática, quando a maioria dos ouvintes não era nem nascido, em 96 a 98. Quase que nos tempos dos dinossauros, né? No tempo do Tela Verde, eu fiz um curso técnico novaerense, né, o Novaerense e o Kennedy eram referências de técnico de informática, era muito difícil. Computador quem tinha eram as grandes empresas, Aham. né, tinha Robnet com pim, pom, 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 e meu pai me batia todo fim de semana, porque eu conectava na internet a conta de luz, a conta de De telefone telefone, né? Era era pulso. pulso. Então, eu sempre gostei de Atari, Aham. de Jaspion, então isso aí foi me colocando nessa posição de gostar de tecnologia. E aí, Certo. em 2020, a minha irmã me apresentou, aí eu falei: "Eu vou criar um projeto". Apresentei para a Bruna lá em Nova Era, e o Matheus e o Giovanni, falei: "Eu vou fazer uma escola de robótica". Eles: "Que robótica? O que que é isso?". E aí comecei pequenininho, convidei 8 alunos, aí 4 entraram. Desses 4, 3 estão em Fabriciana e Ipatinga, no IF, Aham. um está em Nova Era, e aí a pandemia veio, a gente começou online. Mas calma aí, só um parêntese. Esse projeto começou em Nova Era, mas em numa escola, numa ONG, como é que foi Não, não. isso? Uma escola estadual em Nova Era fechou. E aí o prédio estava vazio. A minha colega, a Bruna, ela alugou lá esse espaço. A gente tem lá aula particular, aula de reforço, cursinho. E Ah, aí ela tá. alugou essa escola. E eu falei com ela: eu vou pegar uma sala e vou fazer uma escola de robótica. Ela falou: como assim? Eu falei: vai dar certo. E aí eu comecei a estudar, fiz várias pós, vários cursos, né? Porque eu acredito que todo mundo, quando escolhe uma área, tem que estudar, né. A primeira Aham. coisa é estudar. E você falou aí de um livro que sua irmã te apresentou, como é que é o nome do livro? O livro chama Scratch, é uma linguagem de programação criada lá nos Estados Unidos, é baseada no Lego, né, você vai encaixando os bloquinhos e o personagem vai contar história, você vai criar um Ah, jogo para entendi. criança, né. Tem o Scratch Júnior, que em vez de estar escrito vá para cima, ele tem uma setinha para frente, então criança que não sabe ler já consegue entrar nesse universo da programação. Entendi. Então, assim, foi a partir daí que nasceu essa ideia É. de ensinar robótica para criança, sobretudo. Exatamente. Eu sempre quis ser professor, Aham. né, só que eu queria ser professor de educação física. Não sei se você lembra de Malhação, os Todo pro mundo lembra, só que né? os professores de Malhação era todo mundo bonitão, saradão, e eu sempre fui essa capinha aqui, né. Eu falei: "É, educação física não vai dar". E aí eu sempre tive facilidade em matemática, eu fiz matemática na Funcese, Uhum, e aí desde então eu trabalho com educação e eu acredito que é só educação para transformar uma nação, e a gente vê a Ásia lá, né, a uhum. China, aqueles países eram mais pobres que o Brasil há 50 anos, o povo passava fome, comia cachorro, né, e hoje as potências que eles são, porque eles investiram na educação mesmo. Uhum. Ô Alisson, vamos lá, você imaginou que o projeto chegaria tão longe? Vamos fazer essa Hum, relembrar aqui, começou lá em Nova Era com uma turma, mas aí depois ele começou a ganhar outras proporções e hoje já chegou, né, em 2 países, com possibilidade de mais um outro país. Vamos falar desses avanços. Como é que começou lá na salinha em é. Nova Era, até chegar recentemente agora de volta ao Canadá, com um número expressivo de estudantes de várias cidades da região, né? Não, então,
Eu nunca imaginei isso, né? Eu criei o Na Mochila para apresentar as tecnologias, que a gente sabe que eu acho que educação nunca é caro, mas não é acessível para todo mundo, né? Um kit de robótica, um computador, né? Então eu criei Uhum. o Na Mochila para mostrar para os meninos que existe o universo da programação. A gente tem a UFOP, a Sim. UENG, a Unifei, que são universidades, né, de referência e elas têm curso nessa área e eu sempre gostei de tecnologia e a tecnologia mudou, né, da pandemia para cá, né, a tecnologia avançou N anos. Então, o Na Mochila foi criado para apresentar isso. E aí eu participei de um torneio online, a Uhum. Olimpíada Brasileira de Robótica, e com a assessoria de meu colega Taylor, que é lá do Recife, Sim. que me deu as primeiras aulas. E eu vou falar, ele foi para aula, o Recife, o Nordeste, o Norte investe muito, né? Ele foi para aula de robótica porque a prefeitura dava um lanche, né? E geralmente, né, nas escolas públicas, tem muito menino que nas casas fica o dia inteiro pra rua, e ele entrou na robótica por causa do lanche. Ele falou assim: eu Uhum. quero saber de robótica, eu quero é o lanche. E depois ele foi campeão brasileiro, foi pra Hungria, e aquilo foi falando: não, eu tô no caminho certo. E aí nós participamos, depois nós fomos para Ibirité, a primeira cidade que eu fui, partici- Isso no em que ano? 2023, quando acabou Logo após a a pandemia. pandemia. E aí, em Aham. 2023, nós participamos do TBR, Torneio Brasil de Robótica, e no mesmo ano nós participamos do FIRST Lego League, uma competição mundial da Lego, com times de Belo Horizonte, né? O time chama Amigos Droids, eles são campeões mundiais, eles já foram para Houston, para Austrália, Que os caras são bacana. fera. Então, Minas Gerais é um celeiro, né? A gente tem o cara que inventou o avião, tem o rei do futebol. Em Minas Gerais é um celeiro e eu acho que falta oportunidades. E aí o Na Mochila foi criado para isso, mas eu nunca imaginei chegar onde que eu tô, né? Mas eu quero muito mais que isso, e a gente vai se capacitar, vai contar as nossas histórias em jornais de referência, como o A Notícia, e fazer parcerias. Uhum. Você falou aí de parcerias, né? Acredito que você tem uma rede de parceiros, porque não é fácil. Ao todo, são quantas crianças que viajaram da É, sua última vez? nós fomos para o Canadá com 75 pessoas. Crianças, adolescentes foram 46, né? Uhum. E aí nós calculamos 20.000 por pessoas, então dá quase 1.500.000, e o Na Mochila não tem dinheiro nenhum, né? As parcerias vieram a mandar um abração para Joel, né? Superintendente da Superintendência de Nova Era. Secretaria, né, a O gente chama. Joel abraçou, eu escrevi um projeto, contar como é que foi, né? Eu Uhum. vi que um time de Minas foi para a China disputar um campeonato de matemática, né? E eles foram campeões. Tem um mineiro que foi campeão. Eu falei assim: ah, se tem dinheiro para matemática, eu vou tentar pedir para robótica. Eu falei: ô Joel, nós classificamos para ir para Coreia, 6 meninos. A Joel falou assim: ó, Alisson, eu nunca vi nada disso, mas eu vou junto com você pedir. Aí nós escrevemos um projeto junto Uhum. com o pessoal que trabalha com o Joel lá, né? Um abraço para todo mundo de Nova Era. Eu sei que não foi fácil. E uns 2 meses depois, Joel me manda mensagem: Alisson, deu certo. E aí, os meninos que são alunos da rede estadual, ano passado e esse ano, o estado pagou tudo para eles. E aí, né, ano passado a gente foi com o dinheiro do estado. Uhum. Esse dinheiro não vem para Na Mochila, vai direto para a empresa contratada. Então, Na Mochila não pega nenhum centavo disso aí, né? Porque o pessoal pensa nesse dinheiro todo, né? Vai todo o que dinheiro que vem para Na Mochila é de patrocinador. E Uhum. aí a gente vai nas empresas, apresenta o projeto, a gente ouve 95% é não. E os 5% de sim nos levaram para esses lugares. E esse ano passamos para o Canadá com mais times. Aí a prefeitura de João Monlevade pagou tudo para os meninos de João Monlevade. A Uhum. prefeitura de Nova Era, para as meninas lá da Capoeirana, pagou tudo. Ajudou para os meninos do Na Mochila de Nova Era. E os outros que são de outras cidades. A Fundação Monique Leclerc, lá de São Domingos do Prata, você conhece a fundação? Sim, trabalho Um incrível. trabalho incrível. Também são do estado, então o estado pagou para a galera do Prata e a prefeitura do Prata ajudou os técnicos do time, né? Que os técnicos não são alunos. Aham. E aí o resto foi com rifa, doação, pedindo mesmo, e as empresas comprando espaço na nossa camisa. Através das reportagens do A Notícia, aparecem pessoas também, né? Eu acredito em Deus e acredito que Deus foi abrindo os caminhos e as pessoas acreditando no nosso trabalho, vendo o que a gente faz, né? Primeiro com amor, né? E depois com muito dedicação, com muito estudo, né? As aulas que nós damos aqui,
Erivelton, elas são as mesmas aulas dadas em qualquer país do mundo. O kit da Lego que a gente tem aqui é o kit usado nas melhores escolas do mundo, né? E aí a gente tem o brasileiro, tem um negócio que os outros países não têm, Uhum. criatividade, Sim. né? Tanto é que em todas as grandes empresas do mundo tem um brasileiro lá ajudando o presidente. Então nós temos mentes incríveis que precisam de oportunidade. Então foi assim que a gente foi abrindo portas, as empresas foram conhecendo. Uhum. Hoje você tem quantos parceiros? Você pode pelo menos Ah, para essa mensurar? ida no Canadá, foram umas 40, 50 empresas. Tem empresa que ajuda com pouquinho, que é o que ela pode, Uhum. e tem a empresa que ajuda com mais, né? E aí a gente tem empresa que nos dá o espaço, tem empresa que paga a mensalidade do menino, tem empresa que doa kit. Então, Uhum. tem empresa que não dá dinheiro e ajuda de outras formas. Que bacana. E quanto que custa, em média, um kit desse de robótica? Nós trabalhamos com o kit da Lego. O kit da Lego hoje está em torno de 5.500, 6.000. E agora a Lego já lançou um outro kit. Até a empresa de São Paulo patrocinou a gente, vai mandar esse kit pra gente. É um kit com inteligência artificial, ele custa 7, 8 mil. Tem um kit da China, que a gente usa muito, chama ZM Robô. Ele custa 4.500, 5.000 reais. E a gente está mudando o patamar. A gente vai participar de carros autônomos. É aquele carrinho que vai rodar e ler a pista. A gente está comprando, seremos o primeiro time do Brasil a participar do universitário. Esse robô já está saindo por uns 6, 7 mil. E a gente quer partir para drone também, que lá fora não existe mais carrinho Hum. de Lego. Lá fora é drone, bípede, carro com inteligência artificial, e o Na Mochila está se estruturando para isso. A gente quer que os nossos alunos saiam do ensino médio e da universidade preparados para trabalhar nas melhores empresas de João Monlevade e da região. E outra coisa, cada aluno precisa de um kit ou um kit atende quantos alunos? Não, não, a gente tem aula de programação, cada aluno em um computador. E na competição, geralmente tem competição, a maioria das competições, um time tem 4 alunos, né? E aí a gente pega idades diferentes, tem o mais velho e o mais novo, que senão a gente perde o time de uma vez. E tem o menino que gosta de programar, tem o menino que gosta de montar, tem o menino que gosta de falar, porque a gente trabalha habilidades. Quando você vê Uhum. o robozinho ali tem 1 ano de trabalho em equipe, 1 ano de estudo, de engenharia, né, de mecânica, de elétrica, né, de pesquisas, né, que todo mundo vê o robozinho ali, é igual corrida, né? O cara treina 1 ano para correr 10 segundos. A gente treina 1 ano para ir para a Coreia, para o Canadá, ano que vem a Malásia. A gente tem uma chance, né? Então, o treino é que faz, né, a pessoa se especializar. Então, é um processo muito legal, que as crianças aprendem muito. E você vê o menino com 6, a gente tem aluno com 6 anos que está com a gente. E Uhum. ano que vem, e ela quer ser jornalista, né? Durante esses 5 anos, ela nunca gostou de montar e programar, mas ela sabe tudo do processo. Ano Entendi. passado, ela falou: eu quero aprender a programar. Eu quero aprender a montar. O time dela foi terceiro lugar lá no Canadá, chama Maria Butts, só de menina. Então a gente incentiva que meninas participem, né? Porque a gente ainda vive na sociedade muito machista, Uhum. né? E aí a gente abre porta para todo mundo. Que legal. E o aluno ele começa na mochila e ele vai se. É um processo, tem início, meio e fim, ou ele pode continuar? Por quanto tempo? Como é que A funciona gente isso? quer colocar, né, no aluno a cultura que tem em outros países. O fim vai ser quando ele for adulto e começar a doar para o Na Mochila ou para outras ONGs, e ele entender que alguém que não conhecia o ajudou. Então, os nossos alunos mais novos têm 6 anos, Uhum. e aí começa com Kids, depois vai uma categoria até 14, depois uma categoria até 19, e agora a gente entrou para o universitário. Então, a gente não tem início, meio e fim, né? Dia de sábado a gente treina aqui em João Monlevade, em Nova Era. João Monlevade, a presença é de 95%. Quando entra de férias, os meninos ficam chateados. Vem menino de Rio Prescaba, agora tá vindo meninos de São Gonçalo, né? Então a gente tem, e começamos em Itabira. Itabira eu vou para lá toda quinta-feira. Vai ter o primeiro time de Itabira competindo mês que vem lá em Nova Era, né? O fim é entregar para a sociedade um cidadão que entenda, né, que tudo na vida precisa de dedicação, de estudo, que seja uma pessoa que acredita que fazer o bem faz bem. E a gente vai para o país, Anselmo, Erivelton, Uhum. que não tem criminalidade,
que não tem lixo na rua, e quando a gente volta, a gente conversa. Vocês viram que é possível? Se todo mundo for educado, dá certo? Né, um colega meu, ele deixou uma jaqueta no metrô, na Alemanha. 2 dias depois ele entrou no metrô e a jaqueta estava lá. Uma filha do Paulinho, professor de matemática, ela tem 5 anos. Uhum. Aí o pai dela perguntou: "O que que você achou mais legal?" Ela falou assim: "Eu achei mais legal que eu deixei minha jaqueta lá, no outro dia ela estava lá". Então olha pra você ver, uma criança pequena no Brasil já sabe que se a gente deixar as coisas, eles vão pegar. Então a gente tenta mostrar para os meninos que a educação transforma, que a educação muda o ambiente, deixa tudo mais bonito, mais limpo, né, e tirar um menino, né, da realidade dele e Uhum. levar para o outro país, a gente só quer que ele entenda que precisamos de fazer melhor, só isso. De que maneira você percebe que esse trabalho da robótica impacta na vida das pessoas? Você começou a citar aí, Sim. mas diga assim, a criança, o que isso impacta no cotidiano É, dela? Você já percebeu alguma já. evolução? A gente escuta, né, perceber talvez a gente não consegue, a gente vê que os meninos não faltam, é uma evolução danada. Todo sábado é chato pra caramba, né. Eh, Uhum. quando a gente foi para o Maranhão, tinha 2 meninos, eles entraram no hotel e eu não esqueço, eles falaram assim: "Eu não acredito que isso existe". E aí Uhum. eu falei com ele: "Se vocês estudarem, forem médicos, professores, advogados, engenheiros, jornalistas, isso existe, e isso é acessível. Agora se você não estudar, isso vai ficar só na televisão". E essa semana eu fui lá no Alberto, a a direção lá fez uma homenagem e a menina falou assim: "Eu vim de um lugar que andar de avião não é realidade. E tem gente do meu bairro que não sabe nem que existe outro país". Então aí a gente sente, né, que elas entendem que existe outro lugar e que precisa de fazer o seu melhor. Então a gente vê essas mudanças na cabecinha deles, o compromisso, né, eles não faltam, eles querem ganhar, eles têm aquela sede. Eu não sei, né, nós somos da mesma geração, a gente entrava para jogar bolinha de gude, a gente não queria perder, a gente ia bater bola na quadra, essa geração perdeu isso, porque eles resetam, perdeu, dá start de novo e começa. Então, para formar um profissional, ele tem que entender que se ele não fizer o melhor, ele vai perder, se perder, ele tem que começar aquele processo. Então, na robótica a gente ensina isso, né, você perdeu por quê? Para Uhum. quem que você perdeu? Foi para uma pessoa melhor? Foi porque você errou? Então essa geração não tem esse sentimento de perder faz perder é ruim, que perder não é bom, eles não têm esse sentimento mais não. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque fazer programação é muito difícil e muitas vezes o resultado sai além do esperado, né? Ou melhor, não sai como esperado. É, não. E aí, como é que os alunos lidam com essa frustração de ter que recomeçar? É treino, né. Todo sábado a gente participa de uma categoria que chama Missão Impossível. Como que é essa categoria? Uhum. O juiz fala na hora o que que você tem que fazer. Você tem 3 horas para fazer, então todo sábado a gente treina isso. Então o menino passa todo sábado treinando e tem hora que ele põe o robozinho, deu errado. E aí eu Isso, falei Aí nós falamos para ele: "Parabéns, você tentou, mas você perdeu, sábado que vem você tenta de novo". Então, perder é necessário e é treinado, né, quando a gente jogava futebol. Quantas uhum, vezes a gente saía, a maioria das vezes a gente perdia. Então, eles entendem no treino que perder é importante. Por que que eu perdi? Onde que eu errei? Ou o que que o outro cara fez melhor que eu? O que que o outro time tem que o meu não tem? Então uhum, a gente ensina isso desde novinho, porque a gente mostra que as empresas, a sociedade quer aquilo que você tem de melhor. entendi. Isso é muito legal para eles, terem contato com esse novo universo, né. Sim. Ô Alisson, eu queria perguntar o seguinte, em que momento vocês perceberam que era possível sair aqui da região, né, você citou aí Nova Era, Prata, Monlevade, Ibirité, e ganhar outro país, outro continente? Como é que quando vocês perceberam que isso era possível? Foi no FLL lá em Belo Horizonte, né, em 2023, lá na UniBH, quando eu vi os amigos droids, né, e eram meninos iguais os meus mesmo. Uhum, E aí eu falei pra eles: "Aqueles ali são os melhores do mundo". E eles ganharam em 2023 melhor do mundo. E aí quando você tá do lado de gente boa, uhum, de gente que é o melhor, a tendência sua ou é parar ou é buscar melhorar para poder competir com aquele cara. aham. Né, e aí quando você começa a competir com eles e você vai melhorando, a tendência é que aquilo vá, né, contagiando todo mundo. Então foi na hora que eu fui para Belo Horizonte e que eu vi que era um universo, né,
que eu queria mostrar para meus meninos que existem. O menino Uhum. deixa o celular dele em cima da mesa, fica o dia inteiro rodando para lá e para cá, quando ele volta o celular tá em cima da mesa. Isso no campeonato aqui em Belo Horizonte. E aí os meninos vão entendendo, ó, não é meu, é de um colega que o pai trabalhou, que o pai lutou. E aí Uhum. isso tudo vai ambientalizando, né? Criando essa responsabilidade, né. Exatamente. E aí você falou o seguinte, vocês chegaram à Coreia, né, no primeiro grande campeonato Sim. internacional e trouxeram uma medalha de prata. É, ficamos em segundo lugar. E aí, como é que foi esse encontro, né, de, pô, chegar no país, disputar lá com os coreanos, com gente Nossa. do mundo É. todo, e voltar aqui para Monlevade e ir para a região? É, o time que foi pra Coreia, o time que eu fiz, os 4 meninos são fora da curva. São fora da curva mesmo. Um é de Piracicaba, o Heitor. Uhum, Um é da EMIP, Samuel, que ganhou de novo esse ano 3 vezes. O Daniel do colégio CESP e o Nicolas de Nova Era. Então, ó, um uhum, de cada cidade e aham, eles treinam muito. Eles treinam muito. Eu acredito que a perfeição é só com treino, mas eu não acreditei que a gente ia ganhar porque a China investe muito em kit. Eles têm muitos kits. Então, quando muda a missão, eles já têm um kit que já é preparado para aquilo. Nós não, nós temos um kit que faz tudo. Então a China, entendi. cada menino já tem 3, 4, 5 kits. Então ele pode escolher o que. Então, é aquilo que eu falei: o brasileiro é muito criativo. O brasileiro tem uma capacidade enorme de resolver problema, né? A gente pensa que todo mundo de fora é bom, nós somos bons pra caramba. Uhum, Nossa comida é a melhor do mundo, o nosso país é lindo, mas a gente dá valor demais porque é de fora, né? A gente tem uma cultura incrível, a gente tem música incrível, jogadores incríveis, mas parece que só o de fora é bonito, né? Aquele negócio, o jardim do outro é mais mentira. Nós somos uma sociedade, né? A gente conversando com um cara lá no Canadá, eu falei, aí tem churrasco, vocês compartilham, comemoram? Não. E lá na Coreia nem conversa, a galera não conversa no metrô, não conversa em lugar nenhum, é a cultura deles. uhum. Se eles tivessem esse carisma que o brasileiro tem, ou se o brasileiro tivesse a educação que eles têm, ninguém parava o brasileiro. Ninguém, porque o nosso povo é muito legal. Tanto é que mês passado, nas férias, Uhum. não sei se vocês dois viram, a galera que estava vindo para Minas Gerais, os estrangeiros, não vem para Minas Gerais, não. A pessoa te conhece, te convida para comer um pão de queijo, no outro dia você está na casa dela, você engorda. Né? Isso é nosso, não tem outro país que tem. É, Imagina se a gente tivesse uma educação de qualidade, com investimento em esporte, em cultura, em robótica, em artes. Ninguém parava o brasileiro. interessante isso que você falou, É né. verdade. Aquilo que nos identifica é o que nos diferencia dos De- demais, né. Essa é a nossa Exatamente. identidade. Nó- Cara, e me fala aqui uma coisa, quando vocês voltaram né, do Canadá, aí vocês pensaram: "Não, agora" do Canadá não, desculpa, da Coreia, você pensou: "Agora é possível É. dar sequência nesse projeto, a gente vai para outra missão". É aí quando nós chegamos aqui, eu falei: "Ô galera, agora é classificar para ir para o Canadá". Lá na Coreia eu falei: "Nós vamos para o Canadá. Não sei se a gente vai trazer um, 2 ou 10". E aí nós começamos, e aí participamos do Campeonato de São Paulo. Lá para São Paulo eu levei 150 pessoas. Levei 2 ônibus daquele de 64 e uma van lá de Patinga. Olha. E aí nós classificamos esse tanto de time. E aí eu falei: "Nós vamos para o Canadá". Todo mundo: "Como?". Eu falei: "Nós vamos". E aí começamos a correr atrás de patrocinador, levei o projeto para o Joel de novo. O Joel mais doido que eu: "Alisson, nós vamos tentar", junto com a equipe dele, e aí foi aprovado. E aí a prefeitura de Almolevade falou: "Alisson, não, nós queremos levar os nossos alunos. Eu sei que se a gente não apoiar", né, então eu acredito, né, que como educador, como quem gosta de esporte, a política, lá do seu sentido, quando foi criada, ela é muito importante para todas as áreas, né. A gente vive numa sociedade que não acredita muito na política, mas eu falo para meus alunos: "Gente, a gente tem que gostar da política, a gente tem que Uhum. entender de política", né. O Brasil é um país que tem muito dinheiro, o Brasil é um país que tem verba, então se você buscar a pessoa certa, pode ser que você ouça não também, você tem que estar preparado e aí a gente corre atrás. Mas agora é Malásia e tentar levar 50 times não, 18 times, vai dar quase 80 competidores, uma delegação maior, né? Essa é a meta e pode ser que não aconteça, mas a gente traça metas e começa a buscar patrocinadores, parcerias, e eu Uhum. acredito que vai dar certo. Que a gente vai para Malásia, a gente vai. E quando que era a Malásia? É de 5 a 10 de agosto. Os meninos já pesquisaram o que lá come com a mão, a galera, os meninos já têm. É do próximo ano. 5 a 10 de agosto. Tá, é 2027, não é 27. 2028 não. 27. 28 27. vai ser no Rio de Janeiro. Aham. E aí esses campeonatos Todo ano em um país diferente. entendi. E E quanto de trabalho, Alisson, tem por trás
dessas viagens, dessas visitas? Porque eu acredito que tem o trabalho Noa técnico que você falou, os meninos em linhas gerais, né? Os competidores, eles treinam, eles se dedicam, mas e você também, como coordenador, você vai atrás, você citou aqui, né, o Joel, que é da superintendência, mas você vai atrás de outros apoiadores? Como é, sim. como é que funciona É, essa correria por trás? o terceiro setor na mochila é uma ONG, tem o CNPJ, a gente é do terceiro setor, né? A gente acredita que o primeiro e o segundo setores não dão conta disso tudo, né? E aí o terceiro setor vem se especializando, né? A gente é empreendedor, então a gente corre atrás de professor, a gente treina os professores, todos os professores estão na mochila, tirando o Rony, que trabalha no Pedacinho do Céu, que já trabalhava com robótica, todos os outros nós treinamos, né? Então a gente treina Uhum, o professor, a gente paga um curso para eles, paga pós para eles. Então a gente investe porque eu não acredito. O Pedro, que esse semana começou, foi contratado pelo Na Mochila. Ele foi um ano de voluntário. Ele vem todo sábado de Piracicaba e todo mundo falou com ele: você é doido, você não ganha nada. Né? Então a gente acredita no voluntariado, mas chega um momento que só voluntário não basta. E a gente uhum. treino os meninos, mas eu passo 24 horas pensando como que eu posso fazer para ajudar um outro menino, ajudar uma menina, né? A gente sabe que tem muito menino, muita menina que não teriam oportunidade se não fosse uma mochila, e a gente não teria oportunidade se as empresas, se os padrinhos, se as madrinhas não nos apoiassem. Uhum. Então, como é que faz para participar do Na Mochila? O aluno, Ele tem que estar vinculado a uma escola? O Na Mochila funciona é, onde? Onde é em que vocês treinam aqui em Monlevade? sim. Lá em Nova Era a gente treina no COP. E aqui em Monlevade a gente treina lá no Pedacinho do Céu. A Leia me abriu o espaço sem me conhecer em 2023, Uhum. né? Todo sábado ela me empresta a escola dela com toda a estrutura, computador, internet, as salas. Então em João Monlevade é no Pedacinho do Céu os treinos. Nós alugamos uma sede no pé do morro do Pedacinho do Céu. Nós vamos começar com aulas de programação. São coisas Ah, diferentes, isso é né? bacana. Aula de programação, cada um no seu computador. Aham. Time de competição é equipe. Trabalho em equipe, resolver problema em equipe. E aí tem as discussões que fazem parte do crescimento, né? Tipo empresa, ninguém tem aparecer uma ideia, cada um tem que mostrar, ó, é assim que pensa. Os alunos têm que ter o computador ou vocês Não, disponibilizam? não, a gente, dia de sábado, a gente tem os notebooks, a Leia me empresta lá uns 6, 7 notebooks, na mochila tem os notebooks, tablets, né? O menino só vai, Só com a vai. vontade de aprender, né? A gente tem uma mensalidade que é baratinha, né? Esse mesmo curso em Belo Horizonte é R$ 600. A gente cobra 100. E tem menino que não tem condição, aí a gente tem padrinhos, madrinhas e as empresas, Entendi. né? Mas nenhum menino nunca voltou porque não tem dinheiro. Nós nunca voltamos ninguém. A gente conversa, a gente mostra para os pais que a gente precisa daquele dinheiro para comprar um kit, né? Uhum. R$ 6.000 essa Sim. semana nós compramos três, né? Porque a gente tem mais aluno, né? Um notebook, essas coisas são caras. A gente paga pós para os nossos professores, então a gente precisa do dinheiro. E os alunos de diferentes escolas, né, escolas públicas, existe uma mochila dentro de escolas ou ele acontece somente nessas sedes? Não, não, na mochila é só lá no Pedacinho do Céu e na nossa sede. Eu dou aula na EMIP e lá eu sou professor de matemática. Aí a Arcelor que montou um laboratório na EMIP, agora eu fico exclusivo para as aulas de robótica lá. Aham, No CESP, eu sou professor de STEAM, né? Mas os alunos, geralmente, que participam lá, eu convido todos para ir para Na Mochila entendi. Então você e faz essa conexão. faço, porque a gente vai disputar com os melhores e os meninos Uhum, têm que treinar mais, né? E agradecer a Prefeitura de João Monlevade, o Colégio CESP, né, por nos apoiar, e as famílias também, né? Porque o pai entrega para mim aquilo que ele tem o mais importante. é. Do mesmo jeito que quando eu mando minha filha para uma escola, eu entrego o mais importante. E a gente tenta fazer o melhor trabalho possível. E não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente não pode falar uma palavra que desagrada às vezes, que a gente é humano, mas a gente Uhum. sempre busca fazer o melhor. Ô, Alisson, você falou aí duas vezes de fazer o melhor, de buscar se capacitar. E como que os meninos reagem quando eles veem outros competidores de países, por assim dizer, mais desenvolvidos? Dá aquele frio na barriga, É. dá aquela insegurança. Como é que você está ali antes da competição? O que que você fala ali como técnico ali para eles se motivarem É. a participarem?
Quando a gente sai daqui, eu falo pra todo mundo, né, que a gente sai pra ganhar. Uhum. Eu nunca vou sair pra perder. Sim. Nunca, nunca, nunca. Embora eu perca a maioria das vezes. Mas o que a gente fala para os meninos é aproveitem. Aproveitem que vocês vão competir com os melhores. Isso. Só de estar do lado dos melhores, e aí a gente trabalha com robô. Pode dar pau no motor, pode dar pau no outro. E aí vem a ansiedade. As meninas, eu lembro, né, as meninas lá da Capoeirana, uma menina de 7 anos, né, com Uhum. a realidade que tem naquela comunidade, chegou pra mim, tio Pechincha, conversei com um chinês. Aí eu falei: "Que você falou pra ela?" "Hi, 6767." Aí ela vai contar pra todo mundo que ela então eu falo com os meninos: "Aproveita a experiência." E aí quando eles olham para o kit da China, quando eles olham na Turquia, a Turquia tem área de drone, robô bípede, eles vão vendo: "Opa, existe aquilo ali, eles estão mais avançados." Mas a gente lá dentro da competição, a gente cobra que eles façam o seu melhor. Nesse ano a gente ganhou 18 pódios, eu nem acreditei. Eu falei: "Caramba!" E aí escolas, né, privadas do Brasil que foram, instituto o IEMA, o Uhum. Instituto Estadual do Maranhão, nós ganhamos dessa galera, nós competimos com ele, nós perdemos e nós ganhamos. Então a gente está do mesmo nível deles. Aí eu mostro para os meninos: ó, vocês têm uma chance, muita gente investe em vocês, é caro estar aqui, então Uhum. entrem para ganhar, façam o seu melhor. E se perder, sinta a derrota e depois por que você perdeu? E aí a gente vai conversar, por que nós perdemos? Foi o kit? Foi que a gente não estava preparado? E aí vem a cobrança da derrota, né? Porque a derrota tem que trazer algo de positivo pra gente, né? Mas todo mundo volta muito feliz. Imagino. E assim, falando em felicidade e transformação, o que que você percebe de mudança que esse projeto trouxe de forma efetiva, né, na vida desses meninos? Você disse aí, meninos que vêm de uma realidade, né, de mais pobre, com dificuldades financeiras, e de repente está ali num outro país, com alunos diferentes. Qual é o retorno disso para você? A primeira coisa que eu vejo no dia de sábado que os meninos chegam lá é a amizade. Todo Uhum. mundo tá feliz de estar ali com o colega. Quando vai competir, nas competições de, Legal. de robótica, tem uma coisa que eu nunca vi. Um motor estraga. Você fala assim: gente, meu motor estragou. Todas as equipes te emprestam um motor. Ah, tá. Olha pra você ver, você tá competindo com o cara e o cara te empresta a ferramenta. Isso não existe. Né? E aí, esse ano, o pessoal da Turquia, nós conhecemos ano passado na Coreia, chegou pra gente, esquecemos o nosso kit. Nós ganhamos um kit do patrocinador lá no aeroporto de São Paulo, uma empresa de São Paulo, a Viva, nos deu um kit. Eu peguei o kit novinho, nós entregamos para ele. E aí eu mostro para os meninos, né? A gente é o adversário só na hora que entra para competir. Uhum. Fora daquilo, a gente é amigo. E aí a gente aprende, compartilha. Então eu acho que eu mostro para os meninos que a primeira coisa é fazer o bem. Depois fazer o seu melhor, querer ganhar. E você vê o menino, eu quero ganhar, ano que vem eu quero viajar. Tem muito menino que parou. Voltou todo mundo agora, eu quero viajar. Eu falei, tá vendo? Se você tivesse continuado, É. porque todo mundo, ele vê, acha que é gostoso. E não é. Igual sábado agora. Foram 3 horas de treino, 1 hora e 40 nós passamos conversando. Pedimos um cara que é voluntário para falar, pedimos um técnico para falar, pedimos uma mãe para falar, e a gente mostra. O robô não é o mais importante. O mais importante é o processo, é tudo que a gente vive aqui dentro. A gente faz um lanche compartilhado. Cada menino leva alguma coisa. Uhum. Eu falo assim: vocês vão arrumar a mesa para todo mundo lanchar. Depois vocês vão limpar o espaço. Então essas coisas fazem a gente ser um grupo unido, porque eu acho que uma equipe só ganha se todo mundo ganhar. Né? Eu falo para os meninos: não existe, nós perdemos por causa dele. Nós ganhamos e nós perdemos. Então eu tento trazer um sentimento de equipe. O time das Marias Butts, elas ficaram em terceiro lugar, elas têm que ver a alegria das meninas. Terceiro e primeiro não era a mesma coisa. Só delas ganharem, de toda a dificuldade, ter 4 meninas, né, cada uma de uma realidade diferente. Então, eu acho que o sentimento de amizade, de colaboração é o mais importante que a gente deixa. Isso é mais importante nesse Do que sentido, né, tudo. porque É. além da técnica, né. Não, isso aí não. E me fala uma coisa, como é para você, né, que é professor de formação, levar e ser responsável, né, por tantos jovens, tantos sonhos, como é que é o Ailson atrás do projeto? A minha esposa fala que eu dedico mais tempo na mochila do que lá para casa. Eu acho que não, né? Mas às vezes a gente pensa errado, as pessoas de fora podem falar melhor. Mas eu sou uma pessoa que sempre acreditou, né, na educação. Sempre acreditou que se você tiver uma oportunidade, se você conhecer outro lugar, você vai querer. Eu sou de Nova Era, uma cidade pequenininha, né, do Uhum. médio Piracicaba.
quando eu cresci no meu bairro, não tinha nem calçamento. Eu acho que a minha irmã foi a primeira do meu bairro a entrar na universidade. Eu acho que eu fui um dos primeiros homens do meu bairro a entrar na universidade. Uhum. Então, o poder que a educação. E é isso que eu quero deixar para os meninos, né? A educação muda vidas. Só isso. Só isso. E precisa de fazer o seu melhor. Nossa, isso é muito importante, né? Isso é É. tão legal porque quando a gente quer fazer diferente, a gente já faz a diferença, não é É. verdade? E tem inspiração, né? O Brasil tem tanta gente boa, né? Outra coisa também, né? A gente tem uma ONG que chama Gerando Falcões, é Uhum. uma ONG muito grande e o cara Conheço. começou numa favela de São Paulo e ele já vai para Bangladesh para receber um prêmio Luciano Huck. Aham. Domingo agora, meu amigo lá de São Paulo, Diogo, um abraço para Diogo, foi no The Wall do Luciano Huck. Ele tem uma ONG que mexe com programação e aí a gente conversa todo dia. Eu tô conversando com ele pra gente fazer um projeto lá no Peru. Conversamos com a ONG do Peru, né? Então é quando você vê que tem tanta gente boa, só que o que é bom não dá ibope. Eu não sei o que que Não? acontece, né? O que é bom dá pouco ibope, dá muito pouco, eu acho. E eu acho que a gente precisa de contar mais os casos. Então, quando eu ponho uma marca de uma empresa, o cara fala assim: eu não quero que minha marca apareça. Eu Aham. falo assim: é importante os outros verem que você acredita em mim. Sim. Né, porque os outros falam assim: "Eu tô fazendo isso para aparecer", não, eu preciso de contar quem me ajuda, porque quando eu falo assim, ó, a Sartori, a primeira patrocinadora que me fez o apoio, eu cheguei lá, a esposa do Graciano falou assim: "O que que você quer?" Eu falei: "Não sei, porque eu não sei pedir". Eu falei: "O que você fizer para mim tá bom demais". Então a Sartori foi a primeira empresa que acreditou na mochila e quando eu coloco a marca da Sartori, eu falo: "Opa, essa empresa é de confiança". Então, colocar as marcas e mostrar que aquelas marcas estão com a gente é importante. O brasileiro tem não sei se eu já li, quando é uma catástrofe, o brasileiro doa, Uhum. mas o brasileiro não tem aquele negócio de doar recorrente. Então, a gente tenta colocar esse espírito. Então, R$ 30 por mês. Se eu tiver 1.000 pessoas me dando R$ 30, e é tão pouco, mas a gente não tem. Eu tenho 8 padrinhos e madrinhas só. São colegas e minha família. E a gente quer ensinar a galera, doa aí um hambúrguer por mês, você vai fazer a diferença na vida de um menino. É, isso é importante demais, né? Despertar Demais. esse senso de É, coletividade. Você falou aí das empresas, se você quiser agradecer nominalmente, fica à vontade. não, não, eu tenho 40 empresas que me apoiam. Tem de Belo Horizonte, tem de Patinga, Nova Era, João Molevade, Rio Piracicaba, São Domingos do Prata. Então, se eu esquecer alguma, vai ser muito desagradável. Então, eu agradeço a todas e a gente espera que daqui a alguns anos os meninos que passaram pelo Na Mochila sejam colaboradores de vocês ou consumidores também, né? Uhum. E além disso, os poderes públicos, né? Você citou as É, prefeituras, e a gente, Secretaria de Estado de isso, Educação. as prefeituras de Nova Era, João Monlevade, São Uhum. Domingos do Prata, que nos apoiaram. Um abraço enorme para a secretária de Educação, prefeito, vice-prefeito, para a Câmara Municipal de Nova Era, né, os vereadores, alguns foram meus alunos, outros foram meus amigos, Sim. né, e para o Joel e a Superintendência de Nova Era. A gente carrega a bandeira do Médio Piracicaba com o maior orgulho. É muito legal quando você fala que você é do Médio Piracicaba e você está representando muita gente. A gente tem gente boa pra caramba e o que falta é oportunidade. E nas suas várias áreas, né? Eu tenho a robótica, mas a gente tem atleta, tem artista, e aí Uhum. todos precisam de oportunidades. Pois é, você falou isso e uma próxima pergunta era justamente essa. Eh, Dentro da experiência do Na Mochila, o que que você acha que o poder público poderia fazer de diferente? Você acha que está faltando projetos? Está É, faltando ligar interesses com o poder público? Ou você acha que o poder público tinha que ser mais aberto? Como é que você vê isso? a gente vem de uma democracia muito nova também, né? A gente trata dos problemas, compara com a Europa, a democracia deles tem muito mais tempo. A Sim. democracia do Brasil é nova, eu acredito na educação, eu acho que falta um diálogo com as pessoas que têm a expertise, a universidade, tem as empresas, tem o poder público. Eu acredito em leis, né? Uhum. Tem cidades que a robótica é esporte. Então, eu posso buscar verba na Secretaria de Esporte, eu posso Aham. então, porque a robótica é competição, o e-games já virou esporte, e não tem como fugir, né. Tem uma empresa de robô que o projeto dela é que 2070 o time de robô ganhe do time de humano de futebol. E eles estão estudando, estão pesquisando, eu acho que falta é conversar. Eh, os políticos conversarem com as universidades, conversarem com as empresas, com o terceiro Uhum. setor. Isso é muito legal. É, Pôr o diálogo na mesa, né? porque todo no eu sou de um pensamento que a oposição é importante,
que o cara que pensa diferente é importante, porque talvez eu estou errado, Aham. né? E muitas das vezes eu estou errado. E quando eu ouço o outro, aí vem com educação, com tratamento, né, civilizado, né, e ser honesto, né, no que você pensa. E aí você vai chegar no ponto em comum. Mas eu acho que se todo mundo conversar, dá certo. E falando em conversar, o que que você acha que está faltando para o Na Mochila, avançar ainda mais? É, primeiro a gente não pode crescer muito porque não tem mão de obra, não tem professor de robótica. Então, se uma Uhum. cidade me chamar e se a cidade for longe, eu não tenho ninguém para mandar. Aí tem que formar um professor. Então, primeiro falta formar pessoas especializadas. E depois é a gente crescendo devagarinho, a gente está conversando com São Gonçalo, em Itabira a gente começou o projeto. Sim. Algumas empresas já chamaram a gente para fazer parceria, né? Tem uma empresa de inglês aqui de João Monlevade, posso falar o nome? O FISC já fez uma proposta para Na Mochila. E eles falaram: eu quero que ano que vem os seus alunos lá na Malásia falem inglês. E aí a gente está vendo, porque embora, né, eles deem uma bolsa muito legal, a gente tem aluno que não consegue pagar, Entendo. né? Eles podem dar a bolsa de 90%, que tem aluno que não consegue pagar. E aí a gente busca parcerias. Então, as oportunidades vão se abrindo à medida que você vai mostrando. E aí é o que eu falo com os meninos: todo mundo quer colocar a marca dele com quem é bom. Uhum. Então, ganhar é importante. Você falou a gente tem que tentar ganhar, tem que tentar fazer o nosso melhor. E se não ganhar o prêmio, a gente ganha outras coisas que mostram para as pessoas que a gente está no caminho certo. E como é que a empresa que está nos vendo aqui, ela pode patrocinar, ajudar de forma mais recorrente? Você citou aí, talvez não seja, muito, mas talvez a forma recorrente É, vá fazer a diferença, né. O que que precisa fazer? Meu sonho era chegar nas empresas e as empresas ajudassem os filhos dos colaboradores, né? Vamos chegar a um supermercado aí, ó, na mochila não quer que você doa nada. Paga para o filho do seu colaborador para entrar com a gente. Vai Uhum. em outra empresa, então a empresa não precisa doar, mas a empresa que quiser apadrinhar um aluno, Sim. né, pode entrar em contato, ó, eu quero dar R$ 80, eu quero dar R$ 200, eu quero dar R$ 500, e aí a gente dá palestra na empresa, a gente leva os alunos, mostra o resultado e carrega a marca da empresa com a gente também. Sem dúvida, né, para onde vocês vão. E forma um futuro colaborador ou cliente para aquela empresa, né? Uhum. Falando de futuro então, depois, né, da Coreia, do Canadá, você já citou aí Malásia ano que vem, qual que é o próximo sonho do Na Mochila? O próximo sonho é que nossos alunos passem no IF e nas universidades federais aqui da região, e a gente coloque um outdoor com a foto deles. Eu sou muito doido, eu queria até um cursinho para IF, só que eu acho que deu errado, né? Eu passei nas escolas todas de nono ano e eu só tenho 10 alunos. O nosso preço é R$ 200, eu pago com o dinheiro do cursinho, eu não pago. Eu pego do na mochila para pagar, mas a gente tem 10 lá. Dos 10 eu acredito que 7 vão passar, né? E a gente vai colocar um outdoor no centro aí, né? Com a foto desses meninos, dos pais, mostrar que dá certo. Mas o nosso Uhum. sonho é que os meninos saiam e todos estudem curso superior. Eu só estou sonhando muito que no Brasil é só 20, 30% que entra, mas a nossa meta é essa, que eles entram nas universidades e quando eles formarem, que eles sejam cidadãos do bem e que eles apoiem ONGs, pessoas, né, que tenham a ideia de ajudar outras pessoas que eles nem conhecem. Porque eu Uhum. apoiar minha filha, pagar para o meu sobrinho, isso é muito fácil. Agora, eu ajudar uma pessoa que eu não conheço, eu acho que mostra, né, que a gente acredita numa corrente do bem. Você já imaginou aí uma estrutura, fixa do Na Mochila, que seja referência regional, por Já, já, exemplo? já pensei em criar o Fab Lab, nós alugamos uma sala lá perto do Pedacinho do Céu, nós estamos montando Sim. uma estrutura, vai ter uma salinha com 6 computadores, vai ter umas 2 impressoras 3D, mas a gente está em contato com uma empresa aí para criar um Fab Lab, né, o espaço de tecnologia que vai ficar aberto para qualquer um que quiser aprender a imprimir, quiser aprender a fazer jogos, quiser aprender a fazer aplicativos, a gente tem esse pensamento futuro, Então mas essa também bate no mão de obra, em profissional, e a gente tem a UENG, a UFOP, a Unifei, universidades de referência, e a gente pretende fazer parcerias com eles. então quando você fala em mão de obra, são professores? Não existe professor de robótica. Tanto é que eles colocam em Belo Horizonte todo dia, tem no meu WhatsApp aí 6, 7 mil salário, não tem.
né? E tá na nova BNCC, que tem que ter aula de robótica, de maker, de STEAM nas escolas, e não tem professor. Nossa, isso é desafiador. É, E ex-alunos? não, os ex-alunos que querem, a gente fala, ó, e você vai vir para cá e você vai ganhar mais do que o mercado, porque a gente acredita que para você entregar uma coisa de excelência, você tem que pagar bem o cara. Eu acredito que é um mercado que vai ser igual o mercado de futebol. Quem paga mais leva. A gente tem que buscar o melhor pra gente. Então, os Uhum, professores que a gente tem no Na Mochila hoje, os que não tinham faculdade, a gente pagou uma faculdade para eles, a gente deu uma pós para eles, e todo dia eu ponho lá no grupo, ó, vaga aqui, ó, vaga aqui, ó, se você uhum. quiser. Lá, apareceu uma vaga lá no Rio de Janeiro, 14 mil salário, professor de robótica, mas tem que ser bilíngue. E aí veio o FIS que eu falo para os meninos, olha, se Pois você é, quiser morar no Rio de Janeiro, ganhando um salário existe, é uma é uma oportunidade. Mas, como oportunidade. você disse, é melhoria Tu contínua, tem que estudar. é o avanço. Não adianta ser só bom de Não, não. programação. Tem que Também ser. tem que ser bom de relacionamento com o colega, na E outra equipe. coisa é você saber para você, outra coisa é você saber passar. É O verdade. professor tem que saber passar aquilo pro aluno, tem que entender de ser humano, tem que entender hoje o menino tá mal, aconteceu um problema em casa, ele tá doente, então dar aula é muito complexo, né? Sim, tem esses desafios. É. E assim, qual o sonho que caberia dentro dessa mochila, Alisson? Ó, o sonho do Na Mochila é entregar para a sociedade um ser humano completo, um cidadão, né, na palavra mesmo, mudar a realidade dos meninos, e que no dia que eu morrer, minha filha, minha esposa, meus amigos falam assim: "Ah, esse cara fez a diferença". Só não fiquei até emocionado, é isso. Eu não quero para mim, para minha família, eu não quero nada não. Eu quero que as outras pessoas, né, transformem a vida dela, porque graças a Deus eu vim de uma família que me mostrou que é educação, então se eu quiser ir para minha família, para qualquer lugar do mundo eu vou. Eu vou boletar, Hum, eu vou nas minhas férias, mas eu vou. E eu queria que as famílias entendessem que o que a gente tem de mais precioso é o nosso filho e que a gente tem que investir nele, se não investir dinheiro, investir tempo. E o Na Mochila veio para buscar pessoas que têm condição de ajudar financeiramente, né, essas crianças que são muito boas. A gente tem aluno no Na Mochila, a gente tem uma menina lá, ela é Olimpíada de Matemática, ela é campeã, uma das 600 melhores do Brasil. Lá no Canadá ela ganhou, na fanfarra ela ganhou. Ontem saiu o resultado, ela passou na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Robótica, primeira vez que o João Molevade passa, e ela precisa de alguém que ajude financeiramente, né, para que ela seja uma doutora, uma pesquisadora, né? E aí é isso que a gente quer, essa fazer uma menina corrente. tem quantos anos? Essa menina tá no 8º ano. Ela ganha tudo que ela pega para fazer, ela ganha. Que legal. E ela mora onde? Ela mora perto da EMIP, perto da Estuda na EMIP mesmo. MIP. Estuda na EMIP. E ela foi uma das 600 melhores do Brasil. Ela foi no Rio de Janeiro, recebeu uma medalha do presidente da República, Que legal. né? E não fala, o povo não fala. E ela, né? E tem outros lá também, tem outros alunos excelentes que ganham, né? Na escola, a maioria dos alunos da Na Mochila já são destaque na escola. E aí a Uhum. gente cobra deles é que não sejam deseducados, que não desrespeitem ninguém, que trate todo mundo igual. Quando a gente foi viajar, eu falei, da menina que limpa o banheiro ao prefeito, lá em Marca, o prefeito usa um colarzão. Eu falei, da menina que limpa o banheiro ao prefeito, vocês vão tratar todo mundo igual. E aí a gente mostra, todo mundo é igual. E aí você vai. É isso. O meu sonho é que tenha uma sociedade mais justa, uma sociedade que os pais entendam que a escola é um ambiente que a gente busca melhorar a vida dos filhos, só isso. Uhum. Ô, Alisson, chegando aqui num momento do bate-bola que a gente tem aqui no Erivelto Braz Entrevista. É um ping-pong, tá? Sim, Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, eu vou te falar uma palavra e você me responde com a primeira coisa que vier à sua sim, cabeça. Tá sim, preparado? pode. Vamos lá. Bora. João Monlevade, Futuro, educação, transformação social. robótica. Presente, Um professor que marcou a sua vida. professor que marcou minha vida. Cordeiro, lá de Itabira, da Funsese. Na época que ele deu aula pra gente, ele tava com câncer. E aí ele dava pau em 80% dos alunos e a gente tratou ele num carinho, e eu vi que todo mundo é ser humano e quanto melhor você tratar as pessoas, mais diferente ele vai olhar pra você. Que legal. É.
E você, como professor, né, hoje, um aluno que marcou a sua trajetória. Um aluno que marcou minha trajetória, deixa eu ver aqui. Um aluno que eu conheci lá em Santo Antônio do Grama. Ele chama Gabriel. Eu fui fazer um projeto. Eu estava no Hiper apresentando um projeto. Um cara que trabalha na Anglo entrou em contato com o cara da Anglo que dava robótica. Eu fui lá. E Gabriel, ele é de Santo Antônio do Grama, lá é uma cidadezinha de 3.000 habitantes. Nós levamos ele para São Paulo. Ele nunca tinha visto elevador, ele nunca tinha andado de escada rolante. E marcou minha vida porque o menino já tem livro, o menino tá no terceiro ano, né? E eu falei, quantos Gabriéis tem espalhado pelo mundo e que a oportunidade nunca vai chegar nele, se não for uma empresa que fizer um projeto. Uhum. E aí ele me marcou, né? Tem o vídeo dele na mochila lá e eu toda vez que eu vejo ele eu choro porque a humildade da mãe dele, a mãe dele trabalha, né? A mãe dele ganha R$ 600, né? E aí você pensa como que vive com R$ 600 e tem gente que vive com R$ 600 ou sobrevive. É. Dando sequência, Malásia. Planejamento. E uma conquista que marcou vocês. O time do Esmeralda Tech ganhando lá no Canadá. E um sonho. Um sonho? Conhecer o Egito. Uma palavra para definir na mochila. Sonho. E uma pessoa que você gostaria de agradecer, Eu gostaria de que agradecer. representasse todo esse apoio, enfim. Uma só? Hum, Eu vou fique à falar, vontade. eu vou falar a minha esposa e minha filha, que eu saio de casa pelo na mochila muitas vezes. A minha mãe, minha tia Margarida, dona da escola onde que minha irmã trabalhava, que foi nossa primeira madrinha, que deu nossa primeira impressora. Então, a tia Margarida e tia Inês e tia Márcia. E os meus amigos, que a gente come churrasquinho junto, que eu sempre contei para eles sempre me apoiaram, né? E eu acho que a gente é feito pelas pessoas que vivem com a gente. E todos eles sabem que eles são especiais, a galera da EMIP, os pais, não tem uma pessoa só, não dá para falar. A mochila cabe muita gente. Legal. Por fim, um lugar para onde você gostaria de levar o Na Mochila. Eu gostaria de levar o na mochila na Alemanha. No dia que a gente for para a Europa, qualquer lugar da Europa, mas a Alemanha. Aí a gente vai voltar para a Ásia pela segunda vez. Eu acho que 2029 deve ser Europa. E aí eu vou querer ir para a África depois. E vai E rodar o mundo, né? rodar aí muito. Eu tenho vontade de conhecer a China agora, por causa da tecnologia, de tudo que. Mas o Uhum. meu sonho é levar os meninos para a Europa. Olha, só a gente está chegando ao final dessa entrevista, mas eu queria pedir para você olhar aqui para essa câmera que está aqui, que é a câmera focada em você, e você olhasse, mandasse um recado para um menino, um adolescente que não está no projeto, mas que talvez Sim. gostaria de saber mais. O que que você gostaria que essa pessoa entendesse do Na Mochila? É, para todos os jovens, crianças, adolescentes que estão vendo isso aqui, sonhe, estude, lute pelos seus sonhos e faça o seu melhor. Sempre que as coisas darão certo. Mas a palavra é estudar. O Médio Prescaba tem oportunidades que outras regiões não têm. Agora com o IF, o FOP, o ENG, Unifei. Então é estudar. Estude, faça o seu melhor, seja educado, carinhoso, transmita amor por onde que você passar. O amor se perdeu, né, nessa geração. Né? Mostre que você goste, mostre que você respeita, que vai dar certo. Alisson, muito obrigado por essa conversa. Agradecemos você aqui no nosso estúdio, no Jornal Notícia. E batemos um papo aqui com o Alisson Ferreira, que mostrou que dentro de uma mochila cabe muito mais do que livros. Cabem sonhos, cabem projetos, cabem ideias, e essa mochila pode se expandir para muitos lugares do planeta. Continue conosco nas redes sociais do Jornal Notícia. Esse foi mais um Erivelton Braz Entrevista, aqui para manter você sempre muito bem informado. Um abraço e até a próxima.